Olá pessoal, vamos lá responder algumas questões sobre a segunda fase de direito tributário. Agora a gente vai trabalhar com os demais tributos, né? Questões que já foram cobradas sobre espécies tributárias que não os impostos. Para os impostos, nós vamos fazer vídeos específicos trabalhando os impostos municipais, estaduais e federais, tá bom? Então a primeira questão diz que a Corta Pinheiro, empresa madeireira, regularmente estabelecida em dia com suas obrigações, recebeu o boleto para pagar duas taxas, né? Taxa de controle e fiscalização ambiental, que é a TCFA, instituída por lei federal, que confere ao IBAMA poderes para controlar e fiscalizar atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, que deve ser paga trimestralmente. E também uma outra taxa, que é a taxa de conservação de vias e logradouros públicos, né? A TCVLP, do município onde a Corta Pinheiro está sediada com exação anual. Após uma breve pesquisa, o departamento jurídico da empresa atesta que no último ano o IBAMA, apesar de manter o órgão de controle em funcionamento, não procedeu a qualquer fiscalização. Por que é importante isso? Porque o STJ já disse que não precisa ser feita uma fiscalização presencial. Basta que o órgão exista, é suficiente para cobrar, né? Com base nisso, responda a letra A. Qual seria a principal diferenciação entre a TCFA e a TCVLP? E como ela influencia o caso em tela, né? Bom, então a gente pode colocar que a diferenciação está com relação à natureza das taxas, né? Natureza das taxas, sendo a TCFA uma taxa de polícia estabelecida no artigo 78 do CTN e a TCVLP uma taxa de serviço, conforme o artigo 79 do CTN. O que essa diferenciação influencia o caso em tela, tá? Então, a diferenciação das taxas é que estabelece o fato gerador, com base no artigo 77 do CTN, tá? O CTN ele estabelece que para cada taxa o fato gerador é diferente. E aí a letra A. A letra B, as taxas são devidas? Então nós vamos colocar que a TCFA é devida, pois atende os requisitos do artigo 78 do CTN, qual seja a fiscalização regular do poder de polícia, caracterizada pela existência do órgão fiscalizador, independentemente de uma fiscalização presencial, tá? Que é isso que o STJ estabeleceu. Não tem súmula, só entendimento, tá? Já a TCVLP não atende os requisitos do artigo 79 do CTN, não sendo uma taxa específica e divisível, violando assim a regra legal, conforme a súmula vinculante 41, tá? Súmula vinculante, ela fala, né, que você não pode ser cobrado, súmula vinculante 41, fala sobre iluminação pública, que é a mesma inteligência, dizendo que ela não é específica nem divisível. A mesma coisa. Gente, eu sei que a súmula vinculante 41 fala da taxa de iluminação pública, mas o que nós estamos aqui captando é a inteligência da súmula. Por que a TCVLP não é devida? Porque ela não é específica e divisível. Exatamente o mesmo motivo da taxa de iluminação. Legal? 2. Determinado município instituiu mediante lei uma taxa de instalação de rede elétrica, tendo como contribuintes moradores de certo bairro que se encontravam desprovidos do serviço de iluminação pública. O STF já falou que não pode cobrar taxa de iluminação. Nesse caso, tal exação se compatibiliza com o ordenamento jurídico tributário em vigor? Não, né? Pois o artigo 77 e 79 do CTN estabelecem que a taxa deve ser sobre um serviço público, específico e divisível. E no caso da taxa de iluminação pública, tais requisitos não estão presentes, conforme a súmula
vinculante 41. Legal? 3. Com a União, com o objetivo de financiar projetos de eletrificação rural, edita a lei instituindo uma contribuição de intervenção no domínio econômico, que tem como fato gerador a propriedade de imóvel rural ao longo do exercício financeiro. Aqui já é uma CID, né? A base de cálculo é o valor venal do imóvel e a alíquota é de 0,1%. Diante da hipótese, analise a competência tributária para a instituição da contribuição e os aspectos do seu fato gerador, notadamente base de cálculo e o aspecto material. Então, a gente vai colocar aqui, no caso em tela, a CID é de competência exclusiva da União Federal, conforme o artigo 149 da Constituição. Não há ilegalidade no caso em tela, pois o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal estabelece um rol exemplificativo das alíquotas e base de cálculo da CID. Galera, isso aqui foi uma mudança do Supremo, tá? Se você abre lá o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, ele fala que a CID ela pode ter uma base de cálculo específica ou ad valorem. Qual que é a diferença? Ad valorem ela é estabelecida por um percentual, como é o caso aqui, né? Aqui estamos estabelecendo um percentual de 0,1%. Nesse caso, se você abrir lá a Constituição, vou abrir com vocês aqui para que a gente consiga entender melhor. Se você abrir lá a Constituição, no artigo 149, parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 3, está escrito assim: poderão ter alíquotas, no nosso caso aqui, ad valorem, tendo por base, olha a base de cálculo, faturamento, receita, valor da operação ou valor aduaneiro. Nesse caso, a alíquota ad valorem, ela está incidindo sobre o valor venal do imóvel. Reparem que valor venal não está como exemplo da linha A. Não tem problema. Antigamente, o Supremo tinha uma ideia de que esse rol era taxativo. Inclusive, se você está olhando o gabarito na origem da prova, vai estar escrito isso, que o problema é que valor venal não está no rol do inciso 3 da linha A. Porém, o Supremo mudou o entendimento, entendendo que esse rol é exemplificativo. Porque, observem lá, no inciso 3, que ele fala assim, ó, poderão. Poderão não significa que devem, significa que podem. Então, por isso, traz um rol exemplificativo. Então, apesar de não ter o valor venal como um exemplo de base de cálculo, quando a alíquota for ad valorem, não tem problema nenhum, visto que o rol é exemplificativo, tá? 4. O Estado Alfa instituiu duas contribuições mensais compulsórias. A primeira, com a alíquota de 10% sobre a remuneração mensal de cada servidor e destina-se ao custeio do regime previdenciário próprio, né? A gente sabe que contribuição social é da União, mas quando é regime previdenciário próprio, pode. A segunda, no valor de 1,60, referente à remuneração de cada servidor, com destino à saúde, aí já não pode, né? Então, letra A. É válida a contribuição compulsória instituída pelo Estado Alfa para o custeio do regime próprio de previdência? Sim, né? Pois o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, desloca a competência tributária, estabelecendo que os estados podem instituir contribuição previdenciária de seus servidores no regime próprio, tá? Isso está lá no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. Só confirmando aqui, exatamente, tá? Agora B. É válida a contribuição compulsória instituída pelo Estado Alfa para assistência à saúde? Não, né? Pois o artigo 149 da Constituição estabelece competência exclusiva da União, exclusiva da União para as contribuições especiais, tá? Contribuições sociais. Então, contribuição social, que parte dela é para a saúde, é de competência exclusiva da União. 5. A União ajuizou uma execução fiscal em face da pessoa jurídica ABC, prestadora de serviços de telecomunicações, para a cobrança de uma taxa devida em razão da fiscalização, instalação e manutenção de orelhões.
tendo como base de cálculo o valor de 0,01% da renda da pessoa jurídica. Não pode, né? Taxa não pode copiar a base de cálculo de imposto. E você já sabe que já existe, né, o imposto que nós pagamos sobre o valor da renda, que é o imposto de renda, né? Inconformado com a cobrança, a contribuinte certa de que seu pleito será bem sucedida pretende apresentar embargos à execução fiscal sem o oferecimento de garantia. Aí já não dá, né, pessoal? Embargos à execução, requisito é oferecimento da garantia. A. É possível a instituição de base de cálculo no valor correspondente a 0,01% da renda? Não, né? Pois o artigo 149, parágrafo 2º da Constituição, 149 não, né? 145, perdão. Parágrafo 2º da Constituição estabelece que a base de cálculo da taxa, não pode ser idêntica à do imposto. E, no caso em tela, a renda já é base para o imposto de renda, conforme o artigo 44 do CTN. Deixa eu só confirmar aqui se é o 44, né, que fala a base de cálculo. Vamos olhar aqui se é o 44. Isso mesmo, tá? 44 do CTN. A súmula vinculante 29 prevê que, se forem idênticas, é inconstitucional. Então está errada. B. É possível, segundo a legislação específica, a apresentação de embargos sem oferecimento de garantia? Não, né, pessoal? Aqui é não, né? É isso mesmo. Não, pois o artigo 16, parágrafo 1º da Lei 6.830 de 80, estabelece que não serão admitidos os embargos sem o oferecimento da garantia do juízo. Simples assim. Legal? Avançando, pessoal, em dezembro de 2014, o município M publicou uma lei ordinária por meio do qual instituiu uma contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Então aqui, ó, custeio do serviço de iluminação pública. E aqui ele está criando uma contribuição, não é taxa, porque se fosse taxa não podia. A referida lei entrou em vigor na data da sua publicação e fixou os contribuintes e base de cálculo. Ao receber a cobrança, João decide impugná-la, sob o argumento de que a cobrança é inconstitucional, já que compete exclusivamente à União instituir contribuições, mas não essa, né? Essa exclusivamente é dos municípios. E caberia à lei complementar estabelecer base de cálculo e contribuintes. Está errado, né? É lei ordinária. Então, letra A. Está correto o argumento de João quanto à competência para a instituição da contribuição? Não, né, pessoal? Pois o artigo 149A da Constituição da República prevê que cabe aos municípios e ao Distrito Federal a competência para instituição da COSIP. B. Está correto o argumento de João quanto à necessidade de lei complementar? Não, né, pessoal? Não, pois o artigo 146, inciso 3 da Constituição, inciso 3, letra A, né, da Constituição, só exige lei complementar quando se tratar de impostos. E o caso em tela se trata de outra, no caso em tela, o caso em tela trata de outra espécie tributária, que é a contribuição de iluminação pública, tá? Cuidado com essa pegadinha, pessoal. Quando você lê o 146, inciso 3, letra A, ele fala que para os impostos, a definição de contribuintes, base de cálculo e fato gerador precisa de lei complementar, tá? Cuidado para não cair nessa pegadinha. 7. Certa empresa de produtos químicos recebeu a notificação do município para que pagasse um imposto por ele instituído no ano de 2013. Município instituindo imposto novo não pode, né? O fato gerador do imposto era o ato de poluir o meio ambiente. E sua base de cálculo seria a quantidade de lixo produzida. Letra A. Pode o fato gerador de um imposto ser o ato de poluir o meio ambiente? Não, né? Pois o artigo 3º do CTN estabelece que tributo não pode ser sanção por ato ilícito. Gente,
Poluir meio ambiente é errado. Tem que ser multa, não tributo. Município X teria competência para criar um novo imposto? Não, pois a competência residual para a criação de novos impostos é da União, conforme estabelece o artigo 154, inciso 1 da Constituição. Beleza? Vamos avançando. Questão 8. Em primeiro, espero que você esteja indo bem aí, que você esteja acertando, né? 1º de novembro de 2016, a União, por meio de lei ordinária, instituiu o empréstimo compulsório. Temos um problema, né? Empréstimo compulsório é lei complementar, para custear despesas advindas de uma forte tempestade que assolou a região sul. Naquele diploma ficou estabelecido que o empréstimo passaria a ser exigido já no mês de dezembro. Letra A. No caso em exame, empréstimo compulsório poderia ser instituído por lei ordinária? Não, né? Pois o princípio da legalidade previsto no artigo 148 da Constituição da República exige lei complementar para a criação de empréstimo compulsório. B. Empréstimo compulsório instituído para custeio de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública pode ser exigido no mês seguinte à sua instituição? Sim, né? Pois se trata de exceção, aos princípios da anterioridade do próximo exercício financeiro, bem como a anterioridade nonagesimal, conforme o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Legal? Tá tranquilo, né, pessoal? Questões aí super genéricas, né? Abordando outras espécies tributárias. Aqui, por exemplo, nessa questão, ele envolveu mais princípios, né? Ele não falou exatamente do empréstimo compulsório. Ele falou mais de princípios, mas tá aqui, né, enquadrado como empréstimo compulsório. 9. Em abril de 2016, o Estado X publicou uma lei disciplinando as custas judiciais. Custa judicial é uma taxa, né? Concedendo isenção a todos os servidores do Poder Judiciário. As custas judiciais estão sujeitas às limitações ao poder de tributar? Sim, né? Pois são reconhecidas como tributos na espécie taxa de serviço público específico e divisível, conforme o artigo 77 e 79 do CTN. A súmula 667 do STF já estabelece que a taxa é constitucional mediante um teto sobre o valor da causa. Sobre o valor da causa. B. É legítima a isenção de custas concedidas aos servidores da Justiça? Não, pessoal. Aqui, qual foi o critério para dar a isenção? Ser servidor público. Eu estou olhando a função da pessoa. Não, né? Pois o princípio da isonomia, previsto no artigo 150, inciso 2 da Constituição, estabelece que é vedado ao ente público tratar de forma desigual, utilizando como critério a ocupação ou função por eles exercida, né? Então não tem como você falar que a pessoa só porque é servidora pública tem que ter isenção. Isenção está ligado à capacidade contributiva, né? Hoje, por exemplo, o artigo 98 do CPC, ele fala que as pessoas que demonstrarem, né, falta de possibilidade financeira, né, hipossuficiência, podem pedir a justiça gratuita. 10. O município Beta instituiu por meio de uma lei uma taxa de limpeza, cujo fato gerador é exclusivamente serviço público de coleta e tratamento de lixo domiciliar, sem problema nenhum. A lei determinou a utilização da área do imóvel como base de cálculo. Veja, pessoal, não é a base de cálculo valor venal, é só a metragem, não tem problema nenhum, né? O fato gerador da taxa determinado pela lei municipal violou a Constituição Federal? Não, né? Pois o artigo 145, inciso 2 da Constituição da República e os artigos 77 e 79 do CTN estabelecem que a taxa de serviço poderá ser cobrada quando se tratar de um serviço público
específico e divisível. No caso em tela, coleta de lixo domiciliar já foi considerada pelo STF na súmula vinculante 19 como constitucional. B. A base de cálculo violou a regra? Não, né, pessoal? Pois o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição e a súmula vinculante 29 estabelecem que a base de cálculo não pode ser idêntica à de um imposto. E no caso em tela, a metragem é um elemento da base do IPTU. Tá? Não tem problema nenhum fazer dessa forma. Legal? 11. A União publicou uma lei ordinária estabelecendo um regime único de arrecadação dos tributos da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, né? Para microempresa e empresa de pequeno porte. Estamos falando do Simples Nacional. E determinando a adesão obrigatória desses contribuintes. Não pode, né, pessoal? A adesão tem que ser facultativa. Ao tomar conhecimento dessa nova lei, a pessoa jurídica B, microempresa, decidiu questionar a obrigatoriedade da sua adesão ao novo regime de recolhimento, bem como a imposição por lei ordinária. Letra A. A obrigatoriedade de adesão da pessoa jurídica B ao novo regime jurídico instituído pela lei ordinária é constitucional? Não, né, pessoal? Pois o artigo 146, inciso 3, letra D. Deixa eu olhar aqui. 146, inciso 3, letra D, bem como da Constituição Federal, vírgula, bem como o artigo 146, parágrafo único, parágrafo único, inciso 1 da Constituição Federal, e estabelecem que a adesão deverá ser facultativa e não obrigatória. Legal? B. É possível estabelecimento por meio de lei ordinária? Não, né, pessoal? Pois o artigo 146, inciso 3, letra D da Constituição Federal, prevê que cabe à lei complementar estabelecer o novo regime. Portanto, há violação ao princípio da legalidade. 12. Estamos aí já avançando. A autarquia municipal responsável pelo serviço de coleta de lixo envia a Marcos, possuidor em vias de usucapir um imóvel situado no município X, carnê de cobrança de taxa de lixo proveniente de imóveis. Ó, de novo, taxa de coleta de lixo. Por força de delegação feita pelo referido ente municipal. Aqui, né, uma autarquia municipal está cobrando. Não tem problema nenhum. Capacidade, né? Marcos insurge contra a cobrança, alegando que somente o município, na qualidade de ente, poderia cobrar tributos. Bem como o fato, o gerador não seria contribuinte dessa taxa, por ser mero possuidor do imóvel. Letra A. A autarquia municipal pode realizar? Sim, né, pessoal? Sim, pois se trata de delegação da capacidade tributária ativa prevista no artigo 7º do CTN, que autoriza as pessoas jurídicas de direito público a delegarem a atividade de fiscalização e a arrecadação. B. O mero possuidor pode ser contribuinte dessa taxa? Sim, né? Pois o artigo 79 do CTN estabelece que a taxa poderá ser cobrada do usuário efetivo ou em potencial, não se exigindo a propriedade do imóvel. Propriedade do imóvel, né? Gente, a taxa você paga para usar, né? Aqui nesse caso, usuário efetivo ou em potencial. Então não tem nada a ver com ser proprietário do imóvel. Isso é IPTU, né? 13. Município ABC instituiu por meio de lei ordinária... Gente, de novo, tá repetindo não? Não, né?
uma taxa de serviços públicos exclusivamente de coleta domiciliar, tratamento de lixo residencial. Base de cálculo é... Com base de cálculo atrelada à área do imóvel. E previu isenção para funcionários públicos municipais. Vocês viram que é igualzinha que nós já fizemos anteriormente? Letra A. Fato gerador da taxa. Está de acordo com a Constituição? Sim. Pois o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e os artigos 77 e 79 do CTN estabelece que a taxa de serviço público poderá ser cobrada quando se tratar de um serviço específico e divisível. Ponto. Com base na súmula vinculante 19, é possível a cobrança da taxa de coleta. B. Pode o município instituir tal isenção? Veja, as isenções para funcionários públicos, né? Olha o que nós escrevemos aqui em cima, pessoal. Exatamente a mesma coisa aqui, ó. Quando ele falou que estava criando uma taxa para servidor público. Lembra? Princípio da isonomia. Vou até copiar e colar, gente. É a mesma questão, só que mudou um pouquinho só um ou outro, né? Lá era funcionário público, servidores públicos, aqui eles perguntaram sobre funcionários públicos. Não pode. Isso viola o princípio da isonomia, né? Exatamente a mesma coisa da questão anterior. 14. A Lei Ordinária Federal, instituiu uma CID, incidente sobre a comercialização de trigos e derivados, in natura. CID farinha, sem problema nenhum. A contribuição foi fixada em R$1 sobre cada tonelada vendida, tendo como fato gerador a venda de trigo e derivados no comércio interno e na exportação. Aqui que está o problema, né, gente? Não pode pagar na exportação porque tem imunidade. E o produto da sua arrecadação é destinado a financiar projetos ambientais relacionados à agricultura, bem como subsidiar a compra de equipamentos. A sociedade que exporta 50% dos seus produtos, inconformada com o novo tributo, contrata você. Letra A. É válida a incidência da referida contribuição CID na venda ao exterior? Não, né, pessoal? Não. Pois o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, estabelece a imunidade tributária da CID sobre receitas da exportação, né? Lembra que na exportação só incide imposto de exportação. B. É possível a instituição dessa contribuição com alíquota específica, tendo por base a unidade de medida? Sim, né? Pois o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, letra B da Constituição da República, estabelece que a CID poderá ter alíquota específica e a unidade de medida será a base utilizada conforme o texto constitucional, sem problema nenhum, tá? Lembra que eu falei na questão anterior, aquela questão lá em cima, que pode ser específica ou ad valorem, né? Ad valorem é percentual, específica vai ser um valor em reais, de acordo com a unidade de medida, né? Aqui, ó, foi R$1 para cada tonelada. Então, qual que é a unidade de medida? Tonelada. E aí, para cada uma tonelada, você vai pagar R$1 de alíquota, né? Então, se eu estou trazendo 5 toneladas, 5 vezes 1, eu vou pagar R$5. Barata essa CID, hein? 15. Estamos na última. Enfim, chegamos à última questão. Considere que a União instituiu, por meio de lei ordinária, no dia 15 de janeiro de 2022, uma CID, incidente sobre receitas, ó, gente, exportação. Não pode. E determinou que a ação para a cobrança do crédito prescreverá em 10 anos. Olha que maravilha. Letra A. O fato gerador está em conformidade? Não, né, pessoal? Não. De novo, não. Não, pois o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição da República, estabelece a imunidade de CID sobre as receitas de exportação. Não pode cobrar só imposto de exportação. B. Novo prazo prescricional previsto na lei ordinária é válido? Não, né? Pois prazo prescricional é norma geral em matéria tributária, conforme
o artigo 146, inciso 3, letra B da Constituição e, portanto, só pode ser regulada por meio de lei complementar, em homenagem ao princípio da legalidade. Atualmente, né, o artigo 174 do CTN estabelece prazo de 5 anos, né? Então aqui ele cobrou mais o princípio da legalidade, né? Porque a gente já tem uma lei que estabelece o prazo de 5 anos para os casos de prescrição tributária. Tudo bem? Espero que você tenha ido muito bem nessas questões. Olha como caem muitas questões envolvendo, né, imunidade de exportação, taxas, eles adoram questionar taxas, eles adoram questionar a questão da base de cálculo da taxa, então fique bem esperto. Você vê que contribuição de melhoria não é um tributo que cai muito, mas pode vir na sua prova, né? Essas aqui são as mais comuns em prova, então fica bastante atento, tá bom? Espero que você tenha ido bem, um grande abraço a todos e até uma próxima.